Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas, vamos falar aí das barganhas da Bolsa, né? Pegamos algumas ações que vocês perguntaram, porque o pessoal quer saber se é barganha ou é selada. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Não esqueçam de comentar aí sobre essas ações que eu vou falar hoje, né? Trazendo, claro, as informações aí dos nossos analistas. E deixem aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. Hoje, né, pessoal, vou comentar sobre essas empresas aqui, né, algumas como a Wiz até com fatos relevantes, teve uma forte baixa essa semana, quando foi anunciado, né, que o CEO da empresa, foi na sexta-feira passada, o Everton Peixoto vai deixar a Wiz de maneira antecipada, já ocorrendo o desligamento dele na virada do ano, no dia 15 de janeiro. O que acontece, né, pessoal? Para quem não conhece a Wiz, ela era uma empresa que a receita dela basicamente vinha com o contrato da Caixa. Já se sabia há algum tempo que ou a Wiz ela não teria mais aquele contrato, ou aquele contrato não seria mais da forma que ele era antes. A empresa iria perder receita e mais, né, tinha 60, chegou a ter 60, 70% ainda, mesmo depois de finalizar o contrato com essa receita vinda da Caixa, né? Lembrando que eles recebem a receita até o final dos negócios que eles fecharam. E esse cara foi responsável, ou o principal responsável, por guiar a empresa para fazer toda essa substituição, né, dessa receita da Caixa por outras receitas. A Wiz fechou negócio com várias empresas, Banco Inter, outros bancos para venda de seguros, né, vinha trazendo operacionalmente ótimos números, né, e aí veio, claro, não, isso não sai, mas né, um desentendimento, vamos dizer assim, né, por parte dele e da empresa, ele acabou saindo. Né? Não é bom, tá, pessoal? Logicamente não é bom, principalmente quando a gente tem alguém que já vem tocando o negócio ou que já vem coordenando, né, a forma da empresa ser gerida. Tá? A gente não espera que nós tenhamos grandes mudanças da forma que a Wiz vem tocando os negócios, mas por outro lado, né, como a Wiz vem fechando muitos negócios, né, talvez a próxima gestão, ao invés de tentar continuar crescendo de uma maneira tão forte assim, vai aproveitar, né, o momento, maré não está para peixe, para justamente ver o resultado primeiro, fazer esses negócios darem dinheiro para depois aos pouquinhos ir fazendo outros negócios. Então muda um pouco essa característica da empresa. No nosso entendimento, isso aqui faz parte, né? A gente já viu acontecer com outros negócios, como eu falei, não é bom, mas faz parte. E a Wiz não deixa de ser interessante por causa disso, ainda mais porque é uma empresa barata, né? E é uma empresa barata e também é uma boa pagadora de dividendos, né? Então a gente não considera ela cilada com esse fato relevante, que não é bom, né? E pelo contrário, para quem nunca dê uma olhadinha na Wiz aí, quem sabe vale a pena olhar. Outra empresa é a CEMIG, né, pessoal? A gente já comentou sobre a CEMIG algumas vezes. A gente não acha a CEMIG uma cilada, apesar de não recomendar. É uma barganha, sim. Porém, tem, no nosso entendimento, opções mais interessantes. A gente recomenda outras empresas do setor que nós achamos interessante. Claro que nesse momento, né, pessoal, o setor elétrico ele acaba sofrendo um pouquinho, principalmente as empresas como, por exemplo, tem a parte de transmissão, que tem a receita atrelada à inflação e a dívida atrelada a juros. O juro subiu e a inflação nos últimos meses não. Então não é bom, né? Isso pode fazer com que as empresas sofram um pouquinho no curto prazo, mas são excelentes negócios no longo prazo. E a CEMIG é uma estatal, né? A empresa não sofreu no primeiro ano do governo Zema e ela deve continuar assim no segundo, lembrando que, né, a gente tem a possibilidade da CEMIG vender ativos, tá? Além disso, ela vem, né, no movimento de continuar crescendo. Hoje ela, inclusive, participou do leilão de transmissão, conseguiu levar a lote. Ela tem uma boa receita, uma receita diversificada. Tem parte de gás, tem Taesa, tem outros ativos aí que eles podem vender também. E também é uma boa pagadora de dividendos. Então é um ativo barato e é uma boa pagadora de dividendos também. Tá? Nós temos a Tupi, né, pessoal, que é uma empresa um pouco diferente no sentido de ela passou muito tempo sem conseguir entregar um crescimento sólido, né?
ou ela cresceu, mas não cresceu tanto quanto outras empresas, quando a gente olha para o segmento metal mecânico, essas empresas que são ligadas ao setor automobilístico, agricultura, enfim, né? E de 2019 para cá ela fez 2 grandes aquisições, da Texid e recentemente da MWM. Tá? Então a empresa mudou, né? Ela não é mais a mesma de antes de 2019, ela conseguiu fazer essa compra desses 2 ativos, que são ótimos ativos, né? A MWM, por exemplo, fabrica motores, é uma das empresas mais interessantes, é uma empresa fantástica que vai agregar resultado bom para a Tupy. Então ela foi certeira, né? Ela ficou muito tempo sem fazer aquisições e fez essas 2 aquisições aí muito boas, tá? Lembrando que ela tem boa parte da receita dela é ligada, por exemplo, para o setor agro, né? E a maior parte da receita dela é exportação, né? O principal mercado dela é o mercado americano. Então ela tem receita em dólar, o que é interessante também ter em carteira uma diversificação e ter uma boa pagadora de dividendo que tem receita em dólar. Hoje o yield dela está baixo, né? O PL dela é um PL razoável, 7 vezes, 7,78, é um PL baixo até para uma empresa da qualidade dela, né? E ela tem um yield baixo porque, né, nós tivemos uma alta da ação e ela está lucrando um pouco abaixo do que poderia lucrar ainda, apesar de que operacionalmente, quando a gente olha a receita dela, os últimos resultados foram fantásticos, ela sofreu menos do que outras empresas em função da inflação, conseguiu repassar preços e é uma barganha também, tá? Ela pode com certeza pagar dividendos melhores aí do que esse 1,4 que ela está pagando hoje, tá? E nós temos outras 2 empresas aqui, né, pessoal, que também não são ciladas, né? A Sabesp e a Copasa são boas empresas do setor de saneamento, inclusive as 2 hoje divulgaram, né, os planos de investimento aí para os próximos anos. A Sabesp tem uma possibilidade de ter uma privatização, né, em função do Tarcísio estar no governo de São Paulo, assim como a Copasa com o Zema, né, ou quem sabe eles conseguem fazer como o Ratinho Júnior vai fazer com a Copel, né, ficar com um pouco das ações e lançar o resto no mercado, que seria interessante também porque capitalizaria, teria depois a possibilidade de capitalizar as empresas e deixa elas com estruturas mais leves para vender ativos, como seria o caso ali que eu comentei da CEMIG, tá? Mas é importante sempre que a gente não trabalhe, né, com essa expectativa de ter privatização, isso seria um plus, porque às vezes isso não sai, né, pessoal, e às vezes demora para sair, tá? Então, no caso das 2 empresas, elas sofreram demais nos últimos anos, porque nós tivemos uma situação hídrica complicada, né? A Sanepar, então, que não está aqui nem se fala, sofreu mais ainda, né? Que não é o que a gente tem agora, tá? E além disso, nós tivemos pouco aumento de tarifas para essas empresas, né? As empresas de saneamento sofreram mais, vamos dizer assim, com ingerência, né, do que outras empresas, tá? Então isso acabou fazendo com que os resultados delas tenham ficado aquém aí do esperado, tanto a Copasa, quanto a Sanepar, quanto a Sabesp, né? E o que a gente imagina, pessoal, que não tem muito mais para onde piorar nesse sentido em termos de resultados, né? A gente vê uma situação bem mais normalizada, principalmente em relação à questão hídrica, ao Covid também, né? E a gente tem uma expectativa mais positiva, tá? Nós temos a questão do marco do saneamento, mas, enfim, como é um regramento novo, né, existe até uma possibilidade de mudança de governo, tentar ser feita alguma alteração nisso aqui. A gente sempre sabe que tem, então tem que ficar um pouco mais de olho. Tá? A gente não considera nenhuma das 2 ciladas. A nossa questão com o setor de saneamento é que quando a gente olha no setor de utilidades públicas, aí aqui é gás, telefonia, saneamento, a gente prefere o setor elétrico ou o setor de energia porque ele tem mais opcionalidades e as próprias empresas do setor elétrico, como eu já comentei algumas vezes, podem trabalhar também com saneamento. Né? Então a gente fala de gás, ontem eu fiz um vídeo falando sobre transporte de gás, né? Mas tem a parte de exploração, a gente fala de energia eólica, energia solar, de distribuição, de geração e um setor que tem regras mais bem definidas do que o setor de saneamento e há muito mais tempo. Então, o setor elétrico de energia tem riscos? Tem, com ingerência, como o setor de saneamento tem. Né? Porém, né, são menores esses riscos porque o próprio setor tem esse regramento há mais tempo. Mas como a gente fala, né, pessoal, o fato de ter uma regra não quer dizer que essa regra pode ser mudada.
né? Mas quanto mais antiga é a regra, mais complicado é para ela se alterar, mas pode acontecer de ter algum tipo de interferência, inclusive na época da Dilma a gente teve interferência no setor elétrico, como nós tivemos no setor de saneamento, tá? Mas a interferência pode ser maior no setor de saneamento do que no setor elétrico, mas são duas empresas baratas, o planejamento de investimento das duas empresas para o ano que vem bem interessante, e são empresas que têm potencial de crescimento também, né? A gente pega principalmente a parte de esgoto, tem muito para crescer, né, no Brasil inteiro, tá, pessoal? Então a gente não considera nenhuma dessas ações aqui ciladas, né? São boas empresas, mas só fiz esse adendo aí de Sabesp e Copasa porque nós preferimos as empresas de energia. Eu lembro para vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso site, tem a parte ali dos produtos, das assinaturas, todas elas ali têm a explicação das nossas estratégias, as de longo prazo, as de médio e curto prazos, tem um relatório de performance que tem todas as estratégias, os resultados, tá tudo aqui no site, tudo aqui na descrição, assim como os nossos contatos, né, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem nos chamar no WhatsApp, mandar um e-mail, né, para o contato@capitalismo.com.br ou nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Lembrando que a gente tem hoje o último dia da nossa promoção Help Invest, com até 30% de desconto na assinatura completa. Lembrando, né, pessoal, que o Help Invest é o nosso serviço de análise de investimentos, onde o investidor nos passa os seus investimentos e o pessoal da análise faz uma avaliação individualizada deles, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!